Olá, eu sou a Débora. Bem-vindo ao curso de Photoshop CS5. Este curso tem por objetivo ajudá-lo a efetuar simples e profundas correções em qualquer tipo de imagem através do Photoshop, sendo o programa de tratamento de imagens mais popular do mundo, fabricado pela Adobe. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Neste tópico falaremos sobre o uso de alguns filtros que ajudarão a aplicar efeitos interessantes. Aprenda a criar, por exemplo, um efeito de reflexo. Já observamos até aqui várias técnicas que podem ser usadas com o objetivo de melhorar a aparência ou qualidade de imagens. Embora esta seja uma tarefa muito utilizada no Adobe Photoshop, com certeza algo que chama ainda mais a atenção é a possibilidade de criação. Este programa conta com inúmeras opções e diferentes combinações para não só melhorar, como também adicionar efeitos às imagens. Nesta aula, iremos conhecer alguns recursos utilizados, por exemplo, para fazer com que uma casa esteja pegando fogo ou uma pessoa tenha um reflexo com um espelho d'água. Isso e muito mais pode ser criado de forma simples, valendo-nos apenas do uso das combinações corretas. Para começarmos nosso aprendizado, deixe que eu abra um arquivo para nós. Esta simples imagem de uma caixa será usada para conhecermos uma opção fantástica do Adobe Photoshop. Imagine que desejamos montar uma caixa de um jogo para fazer uma propaganda. Mas não temos uma imagem dela, precisamos assim criá-la. De uma maneira manual, teríamos que criar cada parte da caixa separada, redimensioná-la no tamanho correto e posicioná-la adequadamente. Além disso, não podemos nos esquecer de criá-las com a perspectiva correta. E precisaríamos nos preocupar com todas as medidas de cada parte da caixa. Bem, graças a um recurso chamado ponto de fuga, Vanishing Point, em inglês, podemos realizar esta criação com muito mais rapidez e simplicidade. O ponto de fuga é um tipo de filtro contido no Adobe Photoshop. Os filtros são recursos que podemos usar para limpar ou retocar fotos, aplicar efeitos artísticos ou criar transformações exclusivas. Já observamos até aqui várias técnicas que podem ser usadas com o objetivo de melhorar a aparência ou qualidade de imagens. Embora esta seja uma tarefa muito utilizada no Adobe Photoshop, com certeza algo que chama ainda mais a atenção é a possibilidade de criação. Este programa conta com inúmeras opções e diferentes combinações para não só melhorar, como também adicionar efeitos às imagens. Nesta aula, iremos conhecer alguns recursos utilizados, por exemplo, para fazer com que uma casa esteja pegando fogo ou uma pessoa tenha um reflexo com um espelho d'água. Isso e muito mais pode ser criado de forma simples, valendo-nos apenas do uso das combinações corretas. Para começarmos nosso aprendizado, deixe que eu abra um arquivo para nós. Esta simples imagem de uma caixa será usada para conhecermos uma opção fantástica do Adobe Photoshop. Imagine que desejamos montar uma caixa de um jogo para fazer uma propaganda. Mas não temos uma imagem dela, precisamos assim criá-la. De uma maneira manual, teríamos que criar cada parte da caixa separada, redimensioná-la no tamanho correto e posicioná-la adequadamente. Além disso, não podemos nos esquecer de criá-las com a perspectiva correta. E precisaríamos nos preocupar com todas as medidas de cada parte da caixa. Bem, graças a um recurso chamado ponto de fuga, Vanishing Point, em inglês, podemos realizar esta criação com muito mais rapidez e simplicidade. O ponto de fuga é um tipo de filtro contido no Adobe Photoshop. Os filtros são recursos que podemos usar para limpar ou retocar fotos, aplicar efeitos artísticos ou criar transformações exclusivas
usando as distorções e efeitos de iluminação. Já chegamos a usar rapidamente filtros em aulas anteriores. Mas nesta aula veremos melhor suas características e ações. Antes de explicarmos o filtro ponto de fuga, vamos exibir a janela que nos permite trabalhar com ele. Um detalhe: os filtros sempre serão aplicados às camadas com seleção. Clique sobre o menu Filtro. Nesta parte do menu temos grupos de filtros. E aqui temos o filtro que nos interessa no momento. Dê um clique sobre ponto de fuga. Veja que estamos em uma janela de edição da imagem que estamos trabalhando. Aqui temos as ferramentas que poderão ser usadas na aplicação do filtro. E aqui temos as propriedades que cada ferramenta possui. Mas o que este filtro fará? O filtro ponto de fuga permite definirmos os planos de perspectiva das imagens e então pintá-las, cloná-las e transformá-las de acordo com essa perspectiva. Criaremos uma espécie de estrutura para a imagem e tudo o que for inserido irá se adequar à perspectiva dessa estrutura. O que iremos fazer aqui, então, é criar uma estrutura de grade que cobrirá toda a caixa. Depois, iremos inserir uma cobertura, uma imagem que irá se adequar a toda essa grade. Para criar a grade, usamos esta ferramenta que já está selecionada, chamada Criar Plano. Aqui, podemos definir o tamanho da grade a ser criada, bem como o ângulo aplicado na grade. Vamos manter as opções como estão. Clique aqui para começarmos a desenhar a grade. Em seguida, dê um clique nesta outra extremidade. Clique aqui também. E para finalizar, dê um clique aqui. Pronto! Note que temos realmente uma grade de perspectiva montada aqui. Essa grade azul será usada para controlar tudo o que for inserido em cima da caixa. Caso precisemos aumentá-la, podemos fazer isso tranquilamente. Ela manterá sempre a perspectiva que indicamos inicialmente. Veja! Clique sobre esta alça e arraste até aqui. Olhe só, a grade foi estendida levando em consideração o ângulo da perspectiva que já existia. Dessa forma, a proporção sempre é mantida e as imagens não sofrem distorções desnecessárias. Mas vamos desfazer isso, pois a grade não deverá ter esse tamanho. Pressione as teclas Ctrl Z para isso. Agora, vamos incluir as grades para a parte superior e lateral da caixa. Veja como isso é simples de ser feito. Com a ferramenta Criar Plano ainda selecionada, clique sobre esta alça e arraste até este ponto. Veja que foi criada uma extensão da grade principal. Quando inserirmos a imagem, ela se estenderá de uma grade a outra, como se fossem uma só. Vamos ativar novamente a grade principal para criar a grade lateral. Dê um clique sobre ela. Agora, clique sobre a ferramenta Criar Plano novamente. Vamos criar a grade lateral. Clique sobre esta alça e arraste até aqui. Ótimo, mais uma grade criada. É importante, neste caso, que as duas grades sejam originadas da grade central. Se arrastássemos a grade lateral da grade superior ou vice-versa, teríamos problema com a aplicação da imagem. A ordem da sequência de preenchimento no primeiro caso seria a grade principal, dela passaria para a grade superior e da grade superior passaria para a grade lateral. Por isso, é sempre importante criar as grades na ordem correta. Muito bem, com as grades criadas, o próximo passo será aplicar a imagem a esta estrutura. Vamos fechar esta janela para obtermos esta imagem. Clique no botão OK. Estamos de volta à tela principal do programa. Para não perdermos tempo, deixe que eu abra a imagem que iremos usar. Aqui está a imagem que iremos usar. Ela foi montada já com um tamanho proporcional à caixa. Vamos copiá-la. Clique em Selecionar. E clique em Tudo.
Para copiá-la, vamos usar o teclado. Pressione Ctrl C. Ative a guia do documento caixa_game.psd. Vamos voltar à tela do filtro. Clique no menu Filtro. Clique sobre a opção Ponto de fuga. Agora devemos colar o conteúdo copiado. Pressione então as teclas Ctrl V. Muito bem, veja a imagem que copiamos aqui. A ferramenta que agora está ativa é a ferramenta Seleção. E vemos aqui que temos entre suas propriedades a propriedade Opacidade. Mas não vamos utilizar nem ela nem as outras opções agora. Vamos apenas colocar a imagem dentro da grade que criamos. Para isso, clique sobre este ponto no canto inferior direito da imagem e arraste até este ponto na caixa. Excelente! Veja como a imagem se adaptou à grade perfeitamente. Note como a imagem segue a sequência de criação das grades. Se não estivermos satisfeitos, basta clicar sobre a imagem e arrastar para cobrir o local mais adequado. Em nosso caso, a aplicação está satisfatória. Clique no botão OK para confirmar e fechar esta janela. Observe agora a montagem pronta no documento. Como pode perceber, de forma simples e bem rápida fizemos essa montagem. E, se precisarmos, podemos aplicar mais itens à mesma grade, bastando colá-los na janela do filtro e ajustá-los como preferirmos. Este é um recurso muito interessante que permite muitas variações de uso. Procure fazer vários testes com ele para aperfeiçoar seu uso. Vamos salvar e fechar este documento e abrir outro, com o qual aprenderemos a criar mais um efeito. Mas pode deixar que eu farei isso para nós. Pronto, a nova imagem que iremos usar já está aberta. Iremos aprender com ela a criar um efeito de reflexo na água. Será como se a moto e o motoqueiro estivessem andando ao lado de um lago ou algo parecido. O primeiro passo para a criação desse efeito é duplicarmos a camada onde a imagem que receberá o efeito está. Então, clique com o botão direito sobre a camada Plano de Fundo. E clique sobre Duplicar camada. Digite o seguinte nome, Reflexo. Clique sobre o botão OK para concluir. Muito bem, o reflexo que iremos criar deverá ficar abaixo da imagem original. Por isso, precisamos aumentar o espaço vertical da tela do documento. Mas não iremos aumentar o tamanho do documento e sim o tamanho da tela. Para isso, clique sobre o menu Imagem. E dê um clique sobre Tamanho da tela de pintura. Nesta janela, podemos alterar o tamanho da tela para o valor que quisermos. Em nosso caso, precisamos duplicar seu tamanho, pois teremos uma imagem do mesmo tamanho da original mostrada abaixo dela. Para alterar o tamanho, dobrando-o e sem precisar fazer contas, vamos alterar a unidade de medida para porcentagem. Clique nesta caixa de listagem. Escolha a opção Porcentagem. É importante que esta opção, Relativo, esteja marcada. Dessa forma, indicamos que deverá ser aplicado 100% sobre o tamanho atual. Dê um clique duplo na caixa de valor Altura. Digite o valor 100. Agora, precisamos indicar que a porcentagem a ser aumentada será apenas na parte inferior da tela. Para isso, usaremos estas opções da âncora. Cada quadrado destes representa um ponto da tela. De forma como está agora, será adicionado um espaço em todas as direções. Clique sobre este ponto. Agora sim, estamos informando que deverá ser criado espaço para os lados e para baixo. Mas, como não temos valor para alteração de largura, será acrescentado apenas na parte inferior do documento. Clique em OK para confirmar. Veja só, a tela do documento está com o dobro do tamanho original. Podemos passar para a próxima ação. A fim de criar a nossa reflexão, temos de virar a nossa imagem de cabeça para baixo. Então, vamos fazer isso. Clique no menu Editar. Posicione o cursor sobre Transformação.
E por fim, clique em Virar verticalmente. Observe que a imagem da camada reflexo está de cabeça para baixo. Esta imagem deverá ficar posicionada na parte inferior da tela. Então, como já estamos com a ferramenta Mover selecionada, clique sobre ela e arraste até que chegue aqui. Ótimo! Com a imagem invertida posicionada no local correto, vamos passar a criar o efeito propriamente dito. Para isso, precisaremos de uma camada em branco em que a base do efeito será criada. Para criá-la, dê um clique no botão Criar uma nova camada. Vamos primeiro preencher esta nova camada com a cor branca. Clique sobre o menu Selecionar. Clique então na opção Tudo. Em seguida, clique no menu Editar. E clique sobre Preencher. Como a cor branco já está selecionada, apenas clique em OK. Muito bem, a camada toda foi preenchida. Neste ponto, vamos fazer uso de um filtro para criar as linhas das ondulações. Para aplicá-lo, clique sobre o menu Filtro. Posicione o cursor sobre o grupo de filtros Croquis. E dê um clique no filtro Matriz de meio tom. É aberta a caixa de diálogo com vários filtros disponíveis. No momento, o que estamos usando é o filtro Matriz de meio tom. Aqui temos suas propriedades, as quais iremos alterar. A primeira alteração que iremos fazer é quanto ao tipo aplicado. Clique na caixa de listagem Tipo de padrão. Dê um clique sobre a opção Linha. Note aqui do lado como o filtro está sendo criado. A propriedade Tamanho irá definir não só o tamanho das linhas, como a quantidade delas, uma vez que quanto maior a linha, menos linhas serão desenhadas no espaço. Clique sobre o controle deslizante e arraste até o valor 9. Veja como as linhas ficaram agora. O valor de contraste será mantido como está. Mas quanto maior o valor, mais sólidas serão as linhas criadas. Definidas as opções, clique no botão OK para fechar a janela. Bem, perceba como ficou a aplicação do filtro na camada. Iremos ainda suavizar um pouco das linhas para que o efeito fique mais interessante. Para isso, faremos uso de outro filtro. Clique sobre o menu Filtro novamente. Posicione o cursor sobre o grupo Desfoque. E dê um clique sobre o filtro Desfoque Gaussiano. Este filtro altera o conteúdo da imagem, deixando-a mais suave ou desfocada, dependendo do valor de raio escolhido. Para nosso exemplo, iremos usar o valor de 6 pixels. Clique sobre o controle deslizante e arraste até aqui. Clique em OK para confirmar. O próximo passo é criar um tipo de mapa padrão com estas linhas que temos aqui. Isso será criado em outro arquivo que será usado daqui a pouco. Antes de continuarmos, pressione as teclas Ctrl D para remover a seleção atual. Agora, clique com o botão direito sobre esta camada. E clique sobre Duplicar camada. Digite como nome o seguinte: Ondas. Dê um clique na caixa de listagem Documento. Clique sobre a opção Novo para que a camada seja criada em um novo documento. Dê um clique sobre o botão OK. O conteúdo da camada já está em outro documento. Vamos salvá-lo e já fechar, pois não precisaremos dele aberto. Clique sobre o botão Fechar deste documento. Clique sobre o botão Sim para salvar o documento. Digite como nome do documento base_ondas. Clique no botão Salvar. Muito bem, agora que criamos o mapa de deslocamento de ondas, vamos ocultar a camada com as linhas. Clique sobre o ícone de visibilidade para ocultá-la. Precisamos mesclar as duas camadas em que temos as partes da imagem. Iremos uni-las em uma só. Vamos selecionar as duas camadas. Clique sobre esta camada. Segure a tecla Shift e clique sobre esta outra.
Vamos criar uma cópia destas duas camadas para depois mesclá-las ou uni-las. Mas deixe que eu crie as cópias para nós. Com as duas camadas duplicadas e selecionadas, clique sobre elas com o botão direito. Clique sobre Mesclar camadas. Note que as duas camadas se transformam em uma só agora. Vamos aplicar outro filtro sobre elas. Clique novamente no menu Filtro. Posicione o cursor sobre a opção Distorção e dê um clique em Mesclagem. Usaremos este filtro para aplicar o mapa de mesclagem que criamos em outro documento. Os valores de escala determinam a intensidade das ondas. Digite na caixa Escala horizontal 5. Usaremos um valor menor para dar mais realismo. Pressione a tecla Tab para ir à próxima caixa. Digite apenas o valor 0 nesta caixa. As demais opções serão mantidas como estão. Clique em OK para confirmar. Assim que clicamos em OK, surge esta janela para indicar o arquivo que será usado como mapa de mesclagem. Dê um duplo clique sobre o arquivo base _ondas.psd. Veja o efeito aplicado em toda a imagem, mas deveria ficar apenas na parte de baixo da imagem. Então, vamos resolver isso criando uma máscara de camada. Primeiro, pressione a tecla Ctrl e dê um clique na camada Reflexo. Com isso, veja que foi criada uma seleção da metade da tela. Para criar a máscara, clique no botão Adicionar máscara de camada. Note que assim que foi criada a máscara, a parte superior da imagem passou a ser exibida normalmente. O que aconteceu é que a máscara de camada foi aplicada sobre a parte inferior selecionada da camada Reflexo e ocultou a parte superior. Para finalizar a criação desse efeito, vamos aplicar uma saturação diferente na parte de baixo da tela. Criaremos para isso uma camada de ajuste. Este tipo de camada é usado como um canal para alterar uma ou mais camadas da imagem. Clique sobre o menu Camada. Posicione o cursor sobre nova camada de ajuste. Clique sobre Matiz Saturação. Vamos manter as opções como estão. Clique sobre o botão OK. Note que aqui do lado foi exibida a guia Ajustes com as opções de matiz saturação que podemos alterar. Note também que foi criada uma camada a mais aqui, onde ficarão armazenadas as informações de ajuste. Antes de fazer qualquer alteração, clique sobre a caixa Colorir para ativá-la. Para começar a ajustá-la, clique no controle deslizante de matiz e arraste até aqui. Clique sobre o controle de saturação e arraste até aqui. Muito bem, veja como a coloração foi trocada. Porém, ela foi aplicada em toda a imagem. Isso acontece porque a camada de ajuste está sendo aplicada em todas as camadas. Clique sobre este botão para desativar esta ação e aplicar apenas a camada logo abaixo. Excelente! Veja como nossa imagem ficou ao final de nossa montagem. Vimos então como criar um efeito bem interessante, com o uso de alguns recursos de ajuste e alguns filtros. No próximo tópico, veremos como montar outro efeito bacana, o efeito de fogo. Até o próximo tópico! Chegamos assim ao fim de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor.